Muito boa noite a todos. Para quem está ao vivo aqui comigo, muito boa noite. Completamos 10 anos. Quando eu comecei lá em 2013, nem podia imaginar que hoje, em 2023, o canal estaria com tanta repercussão. E é claro que eu agradeço a vocês por hoje estarmos aqui comemorando esses 10 anos. Coloca aqui no chat quem é da época em que o canal começou. Som ruim, o audiovisual também não tão bom, a câmera embaçada. A gente realmente conseguiu evoluir bastante. E eu agradeço muito a vocês por estar hoje no patamar em que estamos. Eu recebo praticamente todos os dias muitas e muitas mensagens de alunos, de profissionais, de várias pessoas que consomem o conteúdo do canal e dizem que ela vem fazendo bastante diferença em suas vidas. E eu fico muito feliz com isso, né? O intuito do canal é tornar mais simples o entendimento da farmacologia. E hoje nós estamos comemorando aqui os 10 anos, estamos comemorando também o Dia Internacional da Mulher. Muito parabéns, né, para todas as mulheres. Se olharmos para as estatísticas, elas correspondem a mais de 60% do público do canal Posologia. Então, realmente, a grande maioria das pessoas que assistem às minhas aulas são mulheres. Então, muito obrigado pela audiência e vamos começar nossa aula, né? O que é que nós vamos falar hoje, né? Antes de começar, na verdade, eu gostaria de falar alguns informes, né? Passar alguns informes. A gente vai ter várias mudanças, teremos muitas novidades no canal nos próximos meses, certo? Vou aqui mudar a minha tela para que a gente possa visualizar melhor, né? Vocês já podem ver aí que uma das novidades é a nova arte do canal, né? Então, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, na verdade, a gente vinha trabalhando na arte do canal para que ela fosse mais moderna, para que ela de fato refletisse o que hoje o canal Posologia se tornou. Então, nós colocamos algumas cores, né? Mudamos também o layout do ícone, né? Trazendo aquela ideia de que a gente está num mundo globalizado, onde todas as informações elas estão disponíveis. Eu sempre falo para os meus alunos que hoje o principal papel do professor é orientar o que fazer com a informação, porque a informação hoje ela é acessível, a informação hoje ela é fácil de consumir. O que muitas vezes não é tão fácil é ser guiado pelo que fazer com essa informação. Então, uma das novidades que hoje eu venho apresentar, né, em comemoração a esses 10 anos é justamente a nova arte do canal. Também vamos falar sobre o que é que vem por aí. Então, muita coisa. A gente vai começar a fazer essas lives todas as quartas-feiras, às 19 horas. E eu estou preparando um conteúdo com muito carinho para vocês. Um conteúdo que, de fato, tem um grau de profundidade e de pesquisa muito grande. Vocês já podem ver aqui na tela. A gente está começando essa série, a série Aliviando a Dor. A gente já vai falar sobre isso também. Mas muitos outros conteúdos virão pela frente. Iremos falar sobre fibromialgia, artrite, artrose, gastroenterite, cistite, asma, DPOC, dentre tantos outros assuntos. Também estreia em maio o canal Posologia Tech. E o que é que vai ser o Posologia Tech? Vai ser um canal que vai unir os avanços tecnológicos à saúde. E o canal Posologia Tech também vai ter um braço num podcast. Então a ideia é que eu possa trazer para vocês também todos os avanços tecnológicos, todas as tecnologias que podem, de certa forma, contribuir e ajudar na área da saúde. Então tem aqui para vocês verem, né, a proposta ou
o que nós planejamos para iniciar em maio com o podcast e o canal Posologia Tech, que já está no ar. Então, se vocês quiserem se inscrever para não perder os vídeos do Posologia Tech, é só vocês procurarem no YouTube. Eu vou colocar aqui também na descrição, mas vocês podem procurar no YouTube por @tech.posologia. E nós temos episódio 1, que é que nós vamos falar? Inteligência artificial na medicina, abrangendo para a saúde como um todo também. Então, quais são os avanços que a inteligência artificial tem trazido? Quais são os problemas? Quais são os próximos passos? No episódio 2, iremos falar sobre o metaverso na saúde também. Então, o metaverso é algo que tem crescido muito. Vamos falar sobre qual é o papel, qual é o impacto que o metaverso tem trazido na saúde também. Episódio 3, a revolução dos aplicativos de saúde. O que os aplicativos podem trazer de benefícios, mas também quais são as preocupações que a gente precisa ter com os aplicativos, principalmente relacionados à privacidade. E o episódio 4, aplicações de realidade aumentada na saúde. Então vejam que são assuntos atuais e que muitas vezes não são tratados com a devida profundidade. A ideia é que a gente possa trazer isso também para o nosso canal. Vai ser lá do canal Posologia Tech, mas ele também será disponibilizado na forma de um podcast. O que é que mais nós teremos no segundo semestre? Olha só, gente, que novidade. No segundo semestre nós teremos o lançamento do curso de antibiótico terapia. Eu já venho trabalhando nesse curso já há alguns meses. Eu posso dizer que ele já está com 50% aproximadamente gravado, né, das aulas gravadas. É um curso com 44 aulas. Então vai dar em torno aí de 25 horas de aulas gravadas aproximadamente. E já temos aí 21 aulas, melhor dizendo, gravadas. Aulas sobre resistência bacteriana, sobre a interpretação do antibiograma, o uso racional de antibióticos, interações entre antibióticos, protocolos terapêuticos. Aqui vocês podem ver as capas de algumas das aulas. Antibióticos em pacientes idosos, antibióticos em pacientes hepatopatas. Iremos falar sobre cada uma das classes, beta-lactâmicos, o meropenem, os aminoglicosídeos, cada um tratado de uma forma bem detalhada e bem aprofundada, como a gente tem costume de fazer aqui no canal. Então, para o segundo semestre, ali por volta de agosto ou setembro, provavelmente será lançado aí esse curso de antibiótico terapia, então vocês fiquem no aguardo. E nós estamos lançando hoje, né, para a gente finalizar os informes e iniciarmos com a aula, né, vocês estão aqui por causa do conteúdo. Então, para finalizarmos, estamos lançando hoje também o Posologia Comunidade. O link vai estar na descrição também. O que é o Posologia Comunidade? É um local onde a gente vai colocar todo o acervo do canal Posologia. Todas as aulas que já foram gravadas, os cursos, as lives, os podcasts, os cursos novos, todos vão ficar lá. E quem entrar no Posologia Comunidade vai ter um acesso vitalício. Você entra, tem acesso e lá você vai poder consumir e ver e rever todo o conteúdo no momento em que quiser e no período em que quiser também. Bom? Gente, então a aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem pertinente, né? E ele vai fazer parte de uma série. Como é que serão organizadas as nossas lives? As lives serão organizadas no formato de séries. Primeira série vai ser Aliviando a Dor. Aliviando a dor, iremos falar sobre vários aspectos relacionados ao tratamento da dor. Então nós temos aí 5 episódios, as 5 próximas quartas-feiras iremos falar sobre dor. Então vejam que não é de uma forma resumida. Iremos falar de forma aprofundada, trazendo estudos mais atualizados, trazendo informações de artigos científicos. Eu tentei detalhar ao máximo esse assunto, porque é um assunto muito importante, principalmente relacionado a um sintoma que leva muitas pessoas ao sistema de saúde. Então você que é aluno vai
conseguir se preparar melhor, né? Você que é profissional também vai entender um pouco melhor sobre esse aspecto que incomoda tantos pacientes, tanto em hospitais como também nas unidades básicas de saúde, nas farmácias. Então, nós temos um sintoma que é bem comum e que realmente é um sintoma que atrapalha muita gente. O primeiro episódio de hoje se chama Entendendo a Dor. Essa live ela vai estar disponibilizada. Hoje estamos fazendo ao vivo, mas ela vai estar disponível para os membros do canal, assim como esse PowerPoint também, essa apresentação vai estar disponível para todos os nossos membros da comunidade Posologia, tá bom? Então, Aliviando a Dor é o episódio 1, melhor, Entendendo a Dor é o episódio 1 da série Aliviando a Dor. E aí, quais são os objetivos? O que é que a gente pretende com essa aula? Primeiro, a gente pretende definir dor. E aí, quando eu falo definir dor, muitas vezes a gente pensa, professor, mas eu sei o que é dor. Dor é algo que todo mundo sabe o que é. Mas quando a gente vai definir, a gente começa a entender um pouco dos detalhes que estão por trás do que significa dor. Então, a gente vai entender dor, vai entender também o processo de geração, o que é que gera dor do ponto de vista neurobiológico. Também a gente vai entender as causas, a modulação e a interpretação da dor, além da sua relação com outras comorbidades. Com a relação de dor com a depressão, por exemplo. Com a relação de dor com a obesidade, com a hipertensão. O que é que dor pode produzir em pacientes que têm essas comorbidades? Então é isso que a gente vai se propor aqui nessa aula. Mas quem sou eu, né? Então, alguns de vocês podem não me conhecer. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou graduado em farmácia, tenho mestrado e tenho doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui na tela vocês podem ver alguns dos meus contatos. Então, caso você queira entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida ou fazer alguma sugestão, meu e-mail e também as minhas redes sociais e um QR Code caso você queira assistir essa aula novamente, você se interesse pelo assunto, queira progredir, queira avançar na farmacologia, quiser ser membro, é só apontar o seu celular para o QR Code e lá você poderá escolher algum plano para ser membro do canal. Então vamos começar a nossa aula com a definição. Qual é a definição de dor? E a gente já tem aqui talvez uma pequena instrução do que é que pode ser. A gente tem um coração, a gente tem um cérebro que fica piscando, fica balançando. Então, isso talvez nos dê uma pequena informação do que é que pode ser dor. Do ponto de vista neurobiológico, a gente pode dizer que dor é uma experiência. E quando eu falo para os meus alunos que dor é uma experiência, eu começo a comparar, por exemplo, quando o aluno ou quando nós vamos ao cinema, por exemplo. Quando nós vamos ao cinema, a gente pode simplesmente assistir o filme como nós assistimos em casa. Mas nós podemos ter uma experiência completamente diferente. Uma sala de cinema que apresenta um som 3D, um som saindo do teto, dos lados, que apresenta uma cadeira muito mais confortável, uma cadeira que reage a alguma cena que aconteça no filme. Então, essa experiência vai muito além do que assistir um filme em casa. A mesma coisa acontece com a dor. Se a dor é uma experiência, é algo absolutamente individual. Então, cada um vai ter uma experiência diferente com a dor. Por isso que algumas pessoas, por menor que seja a lesão do tecido, ela pode nos dizer que é uma dor terrível para ela. Uma dor é algo absolutamente individual. Essa experiência ela tem dois componentes e a gente pode agora entender por que tem um coração e um cérebro aí nessa gangorra, nessa disputa. Quem é que produz dor? Qual é a razão de se ter dor, de se perceber a dor? É uma experiência que tem um componente emocional. Existem áreas cerebrais
responsáveis pela produção da emoção e que também produz dor e que também é responsável pela interpretação e pelo processamento da dor, e também uma experiência sensorial, obviamente, por transmissão de impulsos nervosos. Claro que ninguém pode negar que dor é uma experiência desagradável. Associado ao dano tecidual, ou seja, pode existir um ferimento de fato ou a um dano potencial. E vejam como é interessante essa definição. Dano tecidual de fato ou potencial. Às vezes não existe dano nenhum, mas o paciente ele sente dor porque é a tal da experiência. Ou descrito em termos de tais danos. Então, quando a gente olha para a definição, a gente claramente vê que existe um impacto emocional muito grande. Claramente a gente vê que não necessariamente é o dano tecidual que é responsável pela dor. E aí eu vou fazer uma pequena enquete para vocês, com vocês, melhor dizendo. Eu queria que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários para eu entender como é que é a experiência de vocês com dor. Qual desses 3 tipos de dores é pior? Obviamente que só vai poder opinar se tiver tido a experiência com esse tipo de dor. Morder a língua, queimar o céu da boca ou aftas na boca. Então, o que é que vocês acham que esses 3 tipos de dores é pior? Coloca aqui nos comentários para me entender o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, qual a experiência que vocês tiveram com esse tipo de dor. Então, morder a língua, queimar o céu da boca ou aftas na boca. O que é que vocês acham? Vocês acham que vai ser morder a língua? Então vamos morder a língua, o Edson. Deixa eu ver se eu coloco aqui o comentário na tela. Então vamos entender por que a experiência nesse caso aqui é tão importante. Veja só. Às vezes, a quantidade de dor ela não é proporcional à extensão do dano tecidual. Então, às vezes, a quantidade de dor ela depende também dos aspectos emocionais, a tal da experiência. Ela depende de vários outros fatores, além da extensão da lesão propriamente dita. Ela depende, por exemplo, de aspectos ambientais. Ela depende, por exemplo, se naquele ambiente está mais frio, está mais quente. Vai depender de aspectos emocionais. Se o paciente é um paciente que tem algum processo depressivo ou alguma ansiedade generalizada, vai depender de aspectos culturais. Então, quem nunca viu, por exemplo, algumas tribos indígenas que colocam alargadores nos lábios, e aquilo provavelmente é algo bastante doloroso, mas por ser comum na comunidade indígena, em algumas tribos indígenas, o paciente ou aquela pessoa ela suporta a dor sem grandes problemas, também aspectos espirituais e até aspectos cognitivos. Então a dor ela depende muito de aspectos além da extensão da lesão propriamente dita. Só para a gente ter uma ideia, para a gente acompanhar, eu trouxe aqui um recorte do jornal. A gente aí tem uma notícia que aconteceu no passado, que não tem nada relacionado com a dor propriamente dita, mas vamos olhar para essa parte aqui de baixo, onde tem a lesão do Neymar. Então nós temos aqui, quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui. Então Neymar sofreu uma lesão, durante a Copa do Mundo, e essa lesão envolveu o ligamento do tornozelo direito. A gente vai tentar utilizar esse contexto para entender um pouquinho sobre a neurobiologia da dor. Então, o que aconteceu? Durante essa lesão, nós temos aqui os terminais nervosos. Esses terminais nervosos eles possuem uma espécie de sensor. São os receptores, são os termorreceptores que estão sensíveis a mudanças térmicas, como o próprio nome diz, os quimiorreceptores que estão sensíveis
a alterações ou moduladores inflamatórios e os mecanoreceptores que, no caso da lesão do Neymar, é o que de fato foi ativado. Então, os mecanoreceptores são os receptores que de fato foram ativados durante a lesão do Neymar e que vão veicular o impulso nervoso. Então, tudo começa exatamente aqui no terminal nervoso, quando o receptor para dor, ele percebe, ele é um sensor para determinada alteração. Então, aconteceu aqui a lesão, o que é que nós podemos entender? Nós temos aqui agora a veiculação. Essa dor ela vai ser veiculada até o sistema nervoso central. Mas para ela ser veiculada, ela vai ser veiculada por diversos tipos de fibras diferentes. Nós temos aí pelo menos 3 tipos de fibras que podem conduzir esses aspectos relacionados aos receptores da pele, aos receptores dos tecidos periféricos. Nós temos as fibras A-beta, as fibras A-delta e as fibras C, e vocês podem ver que elas conduzem estímulos diferentes. As fibras A-beta são fibras extremamente rápidas. E por que elas são fibras extremamente rápidas? Porque elas são fibras grossas e, ao mesmo tempo, mielinizadas. Conduzem estímulos mecânicos não nocivos. E que estímulos mecânicos não nocivos são esses? É o tato, por exemplo. É cócegas, por exemplo, com a pena. Então, ela transmite impulsos nervosos que não necessariamente estão envolvidos com dor. Mas a fibra A-delta, que tem um padrão de velocidade de transmissão de impulso nervoso menor, ela conduz estímulo mecânico nocivo. Pode ser, por exemplo, o que aconteceu lá com a ruptura, né, ou com a lesão do Neymar. Então, vai transmitir esse estímulo mecânico, essa dor, por uma via que é, digamos assim, menos rápida. É rápida sim, mas é menos rápida do que a fibra A-beta. E a fibra C? A fibra C, ela é encarregada de transmitir estímulo dérmico, ou melhor, estímulo térmico e químico nocivo. É uma fibra que é bem mais lenta do que as duas anteriores. E veja a importância de a gente saber isso. Quando aconteceu a lesão com o Neymar, por exemplo, provavelmente as fibras A-delta e as fibras C se encarregaram de transmitir o impulso nervoso. Mas elas transmitem o impulso nervoso numa velocidade aquém da fibra beta. E a fibra beta, por transmitir o tato, imaginem que vocês podem sofrer uma pancada em algum local, vocês vão sentir dor, imediatamente vocês vão sentir dor, mas qual é o primeiro aspecto a primeira providência que a gente toma? É fazer uma massagem no local. E a gente faz a massagem no local por quê? Porque as fibras A-beta, que transmitem muito mais rapidamente o impulso nervoso, elas vão transmitir a sensação de tato, de certa forma, enganando o sistema nervoso nociceptivo, o sistema nervoso que vai interpretar a dor, fazendo com que a sensação de tato ela seja maior do que a sensação de dor. Então, a massagem tem esse aspecto. Mas vamos voltar para a transmissão do impulso nervoso. Então, a fibra nervosa, ela recebeu o estímulo térmico, o estímulo mecânico ou estímulo químico, e ela foi veiculada, a gente pode ver a fibra azul, ela foi veiculada passando pela medula espinhal, passando pelo tronco cerebral e chegando até o sistema nervoso central. Essa via, como nós podemos ver aqui, é uma via ascendente. É uma via ascendente. E ascendente por quê? Porque sai da periferia até a região do sistema nervoso central. Essa via ascendente, ela leva esse impulso nervoso para áreas cerebrais. Quais são as áreas cerebrais que esse impulso nervoso é levado? É levado para o sistema límbico e é levado também para o tálamo, por razões diferentes. O sistema límbico é responsável principalmente por o aspecto emocional. Lembre-se sempre do
dos componentes, né? O aspecto emocional é o sistema límbico, a interpretação do sistema límbico, é quem dá o aspecto emocional da dor. Assim como o tálamo pela discriminação da dor. Então nós temos algumas áreas cerebrais que são as áreas na qual chegam essas vias ascendentes. São basicamente 3 áreas. Nós temos o córtex cerebral, que vai se encarregar pela percepção e expressão da intensidade de dor. Nós temos também o tálamo, que vai processar e vai discriminar os aspectos da dor, principalmente intensidade. E nós temos também o centro límbico da dor, que vai estar ligado com as emoções negativas associadas à presença de dor. Então, chegou nessas regiões, a dor é percebida. São 3 regiões importantes e que, a partir dali, nós temos o ato reflexo, mas nós temos também a noção de que essa dor precisa ser modulada. E vejam só, 3 regiões. Córtex, nós entendemos que faz perceber a intensidade da dor, o tálamo relacionado com a discriminação da dor e o centro límbico relacionado com as emoções. Essa dor, ela precisa ser modulada. E ela vai ser modulada a partir de determinadas regiões cerebrais. Uma via inibitória, ela vai diminuir a quantidade de impulsos nervosos produzidos na via ascendente. Quais são essas áreas? Então, nós temos as vias descendentes, principalmente saindo do lóculo cerúleo. São neurônios ricos em noradrenalina e também saem do núcleo magno da RAF, que são neurônios ricos em serotonina. Então, noradrenalina e serotonina saem desses 2 núcleos cerebrais em direção descendente, a via descendente, para modular a via ascendente. E o que vai acontecer exatamente, né? Então, essas 2 áreas aqui, lóculos cerúleos e também o núcleo da RAF, produzem neurotransmissores diferentes, mas com a mesma finalidade, com a finalidade inibitória. Então, nós podemos ver aqui nessa imagem também, ó, via descendente inibitória, produzindo serotonina e produzindo também a noradrenalina. Então, esses neurotransmissores são produzidos e eles vão se encontrar com a via ascendente. A gente está vendo aqui a via ascendente. A via ascendente vai receber o estímulo desses neurotransmissores, que são neurotransmissores que, ao se ligarem em seus receptores inibitórios, irão diminuir a transmissão neuronal. Então, entendam só esse aspecto fisiológico. A via ascendente é estimulatória e leva ao estímulo de dor. A via descendente é inibitória e ela freia os aspectos da dor. E esse aspecto, né, essas funções, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque determinados tipos de dores, como por exemplo a dor crônica, ela é resultado principalmente do aumento excessivo da via ascendente. E muitas vezes a gente precisa também aumentar de forma excessiva a função da via descendente para o controle da dor crônica. Então, entender esses aspectos da via ascendente ser estimulatória, da via descendente ela ser inibitória, é o que vai nos fazer melhor escolha com relação ao tratamento do paciente. Então, essa via descendente vai descer e vejam que ela não desce até a periferia, ela desce até a medula. Então, nessa região aqui, ela consegue controlar, ela consegue reduzir a função da via ascendente, fazendo com que o paciente, mesmo com lesão, ele tenha controle melhor da dor. Então, a gente agora vai ver um caso clínico, né? Então, as nossas aulas, né, as lives, elas vão ser todas embasadas em casos clínicos. A gente vai seguir um caso clínico para ela nortear o nosso conhecimento. Então, o caso clínico diz o seguinte: JP é o nome do paciente, ele é um homem de 48 anos, com dores nas costas e nas pernas. Ele sofre com essa lombalgia há vários anos. A gente está vendo alguns aspectos importantes da dor. É uma lombalgia que tem
um estímulo por vários anos, ou seja, tem uma cronicidade também e que progressivamente aumentou nos últimos anos. Ele relata que a dor tem uma localização na coluna lombosacral com irradiação para suas nádegas e quadris. Ele descreve a dor como ardente e aguda. Então a gente vai entender o que significa essa dor ardente e aguda e fisiopatologicamente como essa dor ela pode ser classificada. JP descreve a dor ardente, aguda, que irradia da sua coluna para baixo, passando pelas pernas até os dedos dos pés. Essas são características de qual tipo de dor. Então, esse início do caso clínico, a gente vai tentar decifrar qual tipo de dor. E será que saber qual tipo de dor vai ser importante para a gente iniciar o tratamento? Então, para que a gente possa entender se essa dor é uma dor neuropática, se essa dor é uma dor inflamatória, se é uma dor nociceptiva, se é uma dor funcional, ela vai nos guiar para que nós possamos fazer a decisão correta pelo fármaco. Então, de acordo com o que ele falou, a gente vai decidir qual tipo de dor. Será que essa dor é uma dor nociceptiva? Será que essa dor é uma dor inflamatória? Será que é uma dor neuropática, funcional? Vamos entender cada uma delas. A dor nociceptiva é uma dor causada por lesão tecidual. Enquanto não tiver lesão tecidual, a dor não produz a sensação, o sintoma não é percebido pelo paciente. Precisa ter lesão, precisa ter o corte, precisa ter uma perfuração, precisa ter uma queimadura. É isso, essa lesão, que a partir da periferia, pelos sensores, pelos receptores, transmite o impulso nervoso pela via ascendente e chega nas regiões centrais, naquelas áreas que eu mostrei anteriormente. O estímulo tem origem nos receptores periféricos, segue para a medula espinhal, para o tronco encefálico, para o tálamo e pelo córtex sensitivo. Foi exatamente o caminho que eu mostrei anteriormente. Dor nociceptiva, ela tem que ter lesão. A dor inflamatória não precisa ter lesão? Pode ter lesão também, mas o principal aspecto da dor inflamatória é a inflamação. É uma dor causada por processo inflamatório. É uma dor causada por estímulo químico. É uma dor causada por moduladores inflamatórios, prostaglandinas, braticinina. Esses mediadores inflamatórios estimulam os receptores, principalmente os quimiorreceptores, e esses quimiorreceptores é quem vão impulsionar, né? Vão enviar o impulso nervoso até as regiões cerebrais que vai ser interpretada a dor. E aí a gente começa a perceber algumas coisas. Bem, na dor nociceptiva a gente tem uma lesão. Se tem uma lesão, talvez o analgésico possa diminuir a dor por alterar essa fisiologia de envio do impulso nervoso pela via ascendente. Mas a dor inflamatória, talvez o analgésico não seja a melhor opção, porque o paciente ele tem um processo inflamatório. Se ele tem um processo inflamatório, talvez a gente precise resolver a inflamação. Então, a dor inflamatória que é causada pelo processo inflamatório, ela é tratada com anti-inflamatório e não com analgésico propriamente dito. E no processo inflamatório, a ação dessas prostaglandinas, ela faz com que o limiar de dor seja reduzido. Quando a gente tem dor gerada por um processo inflamatório, o que a gente percebe? É que o local ele fica dolorido. É que o local da inflamação ele fica sensível ao toque. Mas o toque não era para produzir dor. Mas na inflamação produz. Produz por quê? Porque o limiar de dor foi reduzido. Então a gente precisa utilizar um anti-inflamatório para que esse limiar de dor volte ao normal e que o simples toque não seja suficiente para produzir dor. Certo? A dor neuropática. Dor neuropática ela é causada por uma lesão no nervo. Tem como principal característica a dor em queimação ou enferroada. Olha o que o nosso paciente estava tendo. Está muito semelhante a essa descrição da dor neuropática. E a dor funcional? A dor funcional ela é causada pelo funcionamento anormal do sistema nervoso anatomicamente íntegro. Então não tem alteração, não tem lesão,
nem de tecido, não tem processo inflamatório, não tem lesão do nervo, o sistema nervoso está íntegro, anatomicamente íntegro, mas ele está com funcionamento inadequado. Então, essa alteração faz com que o paciente sinta dor sem ter, digamos assim, razões claras para essa sensação de dor. É o que acontece, por exemplo, na fibromialgia, é o que acontece, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, que acontece na cefaleia tensional. A gente vai falar em uma outra live sobre a fibromialgia, sobre todos os aspectos fisiológicos, clínicos e também o tratamento da fibromialgia. Então, esses 4 tipos de dor, eles nos norteiam para a seleção de qual é o melhor tratamento para o paciente, tá? Então, há quanto tempo o paciente está sentindo dor? Ele sofre com essa lombalgia há vários anos e que progressivamente aumentou nos últimos meses. Vários anos pode nos dar uma ideia temporal de que essa dor é uma dor crônica. Então, temporalmente, a gente pode dividir a dor em dor aguda ou a dor ela pode ser crônica. Então, a gente entender se a dor é aguda ou se a dor é crônica, a gente também, assim como os aspectos fisiopatológicos, a gente também começa a ter um norte para o tratamento. A dor aguda, ela tem um caráter fisiológico. Que caráter fisiológico é esse, professor? Ela nos alerta de que algo errado aconteceu. Ela nos alerta que pode ter havido uma lesão. Ela nos alerta que nós precisamos tomar uma providência. Ela é deflagrada por lesão corporal, tem função não só de alerta como defesa e tem uma duração curta, né? Aqui em algumas literaturas falam de menos de um mês e outras literaturas falam menos de 3 meses. Mas no máximo 3 meses ela é considerada aí uma dor aguda. Provocada por estímulos nociceptivos e ou inflamatórios. E aí a gente já tem uma união extremamente importante. A dor aguda, dificilmente ela vai ser uma dor neuropática. Por quê? Porque a dor neuropática ela tem um aspecto muito mais duradouro, é uma lesão do nervo. Mas a dor inflamatória, causada por um processo inflamatório, a dor causada por uma lesão no tecido, é aquela dor que é rápida, é fulminante. Então, ali há necessidade de se utilizar anti-inflamatórios ou utilizar também analgésicos. Associa-se a respostas neurovegetativas. Algum de vocês já chegou a verificar, a medir a pressão de um paciente quando ele está com dor? Então, verificar a pressão de um paciente com dor é quase uma certeza de que esse paciente vai estar com a pressão alta, mesmo que ele não seja hipertenso. Então, a dor por si só, ela aumenta a pressão. A dor por si só aumenta a frequência respiratória. A dor por si só aumenta a frequência cardíaca. A dor por si só causa uma certa angústia, uma certa ansiedade. Então, a dor aguda, ela pode provocar alterações neurovegetativas que a gente precisa interpretar como resultado da dor e não necessariamente como uma patologia, não necessariamente como uma doença. Já a dor crônica, ela tem um caráter patológico, não é fisiológico, ela não vai alertar. Ela não apresenta uma causa e efeito bem definida. Ela é insidiosa, ela acontece aos pouquinhos, ela não tem função nem de alerta nem de defesa. Ela dura, aí está mais de um mês, mas pode chegar a mais de 3 meses. Né? A literatura, em alguns aspectos, pode também dizer que é mais de 3 meses. Ela é provocada por alterações dos mecanismos centrais de nocicepção. Muitas vezes, o paciente que tem dor crônica, ele tem mudanças na percepção, mudanças na transmissão da dor e mudanças na interpretação da dor. Então, às vezes, a dor é muito menor, a lesão, digamos assim, é muito menor do que a sensação de dor do paciente.
ela produz alterações persistentes no comportamento, como alterações emocionais, e pode levar a incapacidade física e mental. Então, a dor crônica e a dor aguda não apenas têm um caminho farmacológico diferente, mas a dor aguda e crônica também tem caminhos de incapacidades e de necessidades de atendimento também bastante diferentes. Vamos voltar para o nosso caso clínico para a gente entender um pouquinho o que vai acontecer agora. Então, a dor de JP ele foi avaliado. Ela foi avaliada numa escala análogo visual como 7 de 10, sendo nos melhores dias avaliado como 5 de 10. Recentemente, ele trabalhou no seu jardim e depois disso observou uma exacerbação aguda da sua dor, relatando que a sua percepção era de que a dor aumentou para 10 de 10, necessitando ficar acamado por aproximadamente 2 dias. Que medição é essa? 5 de 10, 7 de 10, 10 de 10? Que escala é essa? E eu faço a pergunta: como a dor, mesmo tendo esse caráter subjetivo, e a gente sabe que a dor tem um caráter subjetivo porque ela depende da experiência, ela depende da percepção, ela depende de vários componentes que a gente viu, vários parâmetros que a gente viu, como é que ela pode ser avaliada? Então, a gente precisa avaliar a dor de acordo com parâmetros clínicos. Primeiro, qual é a causa dessa dor? Essa dor é causada pelo quê? É causada por um ferimento? É causada por uma compressão nervosa? É causada pelo quê? Qual é a gravidade dessa dor? É uma dor que é dilacerante? É uma dor que houve perda de tecido? É uma dor que teve uma fratura? Qual a natureza dessa dor? É uma dor causada por um processo inflamatório? Qual é o efeito sobre a atividade? É uma dor que está influenciando no sono? É uma dor que é incapacitante, que o paciente ele tem dificuldade de deambular, tem dificuldade de andar? Então, todos esses pontos eles precisam entrar na avaliação da dor. Então, nesses 4 critérios, a gente começa a avaliar a dor. Primeiro, qual é a localização da dor? Será que a dor é uma dor localizada nos ossos? Será que a dor é uma dor localizada na região da cabeça, nas articulações, nos músculos, no nervo? E localizar a dor tem alguns pontos importantes. Primeiro, que a necessidade farmacológica é completamente diferente. Se o paciente tem uma dor articular, ele vai precisar muitas vezes utilizar analgésicos e utilizar anti-inflamatórios. Mas se o paciente tem dor muscular, talvez precise entrar em um relaxante muscular. Além disso, se o paciente tem uma dor articular, talvez precise de anti-inflamatórios, de analgésicos que farmacocineticamente consigam penetrar na articulação. Então, tanto o aspecto da indicação clínica, como também os aspectos da farmacocinética vão ser importantes para a decisão de qual é o melhor fármaco para tratar a dor de acordo com a localização. A dor também vai ser avaliada de acordo com a sua duração. Se ela é uma dor crônica, ou seja, mais de 3 meses, que aí está como persistente. Se a dor é uma dor aguda, com menos de 3 meses, e a gente sabe que a dor aguda ela é nociceptiva, ela é inflamatória. Se a dor é intermitente, ela tem idas e vindas, ou se a dor é uma dor esporádica, que talvez não precise nem de um tratamento farmacológico. Tudo isso vai nos ajudar na hora de decidir ou de acompanhar o paciente com dor. Qual o estado emocional? Se a dor tem um aspecto emocional importante, também é importante que a gente entenda qual é o estado emocional atual do paciente. É um paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada? É um paciente que tem um transtorno depressivo maior? Tem fadiga, tem baixo humor, estresse, preocupação? Tudo isso pode amplificar a sensibilidade do paciente à dor. Qual a descrição que o paciente diz da dor dele? A dor dele é uma dor onde ele sente que a região é dolorida, muito sensível, pode ser um processo inflamatório. É uma dor em queimação,
Pode ser que seja o nervo que está sendo comprimido. É uma dor em pontadas? É um formigamento? Né? Uma perda de sensibilidade? Qual é a severidade dessa dor? É uma dor que é constante, ela não passa, ela não é muito intensa, mas ela também não passa. É uma dor intensa demais, dilacerante, que ele não aguenta, o paciente. Uma dor moderada, desconfortável, angustiante. Qual é a intensidade dessa dor? A partir daí a gente vai começar a entender, olha, esse paciente tem uma dor muito forte, ele precisa de um opioide talvez. Um analgésico não opioide não vai ser suficiente. Essa dor, ela precisa de uma associação de um analgésico com talvez um antidepressivo tricíclico, porque ele precisa controlar alguns pontos importantes da fisiopatologia dessa dor. Então, todos esses pontos são úteis para avaliação e para decisão terapêutica. E aí vem aquela escala que o nosso paciente tem. Ah, é 5 de 10, é 7 de 10, é 10 de 10. O que significa isso? A gente tem uma escala que é chamada de escala análogo visual da dor. Então, a gente entrega para o paciente algo parecido com esse, que tem a numeração de 0 a 10, e que é claro que se tiver só de 0 a 10, o paciente muitas vezes não vai fazer muito sentido para ele. O 0 é o quê? O 10 é o quê? O 1 é o quê? E aí tem essas carinhas para facilitar. Mas o 0 é claro que o paciente não tem dor nenhuma. O 0 é sem dor. O 1 é quando a dor é muito leve. O 2 é um certo desconforto e o 3 é uma dor tolerável. Do 1 ao 3 a gente diz que essa dor ela é leve. Existe um protocolo para tratar a dor leve. Quando na escala a dor ela é um valor 4, ela é chamado de um angustiante. O 5, muito angustiante. O 6, intensa. E o 7 é muito intensa. Nessa escala, do 4 ao 7, essa dor é dor moderada. E a dor é muito intensa quando é do 8. O 8 é horrível. O 9, insuportável. E o 10, inimaginável. Então, nessa escala, quando se entrega para o paciente e diz, olha, eu quero que você classifique a dor atualmente, qual é a intensidade da sua dor? Considere que o 10 é a pior dor que você já sentiu na vida. E aí o paciente vai classificar, olha, se a 10 foi a pior dor que eu já senti na vida, atualmente essa dor, talvez 8, talvez 7. E aí, a depender de como ele vai conseguir subjetivamente interpretar essa intensidade, o tratamento dele vai ser avaliado. Então, voltando aqui para o caso clínico, inicialmente, ou na média, né, melhor dizendo, a dor do paciente é 7 de 10. 7 de 10 significa que é muito intensa, mas ela é moderada, ela está dentro da faixa da dor moderada. Nos melhores dias, ela é 5 de 10. Então, 5 de 10 é muito angustiante, mas ela é moderada. Então, ela sempre é uma dor moderada. O tratamento dela é para uma dor moderada. Só que às vezes é 5 e às vezes é 7. E já chegou a 10, que é aquela dor dilacerante, inimaginável, pior dor que ele já sentiu, e ela precisa ser tratada de forma aguda, como uma dor 10, como uma dor grave, como uma dor intensa. Vamos continuar lendo aqui o nosso caso clínico, então. Ele dorme mal. Um dos sintomas clássicos e típicos do paciente com dor é insônia. E aí nós temos um problema. Eu vou até aqui para mudar minha câmera. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? O paciente ele tem dor e tem insônia. Mas ele tem insônia porque ele tem dor. Então tem causa e consequência. Mas aí quando ele vai para o tratamento, o que é que se trata? A insônia dele. O paciente ele não tem insônia por simplesmente ser uma insônia primária. Ele tem insônia porque ele tem uma dor. Muitas vezes ele é tratado com um benzodiazepínico, ele consegue dormir melhor, mas ele continua com a dor. Então, o problema dele não foi resolvido. Então, esse ponto aqui é um ponto bastante importante que a gente precisa levar em consideração. Ele dorme mal cerca de 4 a 5 horas por noite.
e ele não sai ou socializa com muita frequência porque tem medo de que isso exacerbe a sua dor. Esse ponto, esse comportamento é chamado de cinesiofobia. É o medo de sentir dor porque se fez um movimento, se fez algum ponto em que produziu dor no passado e que ele tem medo que produza dor no futuro. Isso é importante a gente saber, porque às vezes o paciente, ele diz, olha, eu não vou me exercitar porque eu vou sentir dor. E aí vira um ciclo vicioso, porque ele não se exercita porque ele sente dor, mas ele sente dor porque ele não se exercita e, consequentemente, ele não fortalece a sua musculatura. Ele não encontrou nada que realmente melhorasse sua dor, exceto repouso e um medicamento com a sua associação de paracetamol mais codeína, que sua irmã lhe deu. Então é chamada irmã-terapia. Ele não foi para uma consulta, não foi avaliado por um clínico, não recebeu o atendimento de um profissional, ele estava sentindo dor, a irmã dele já tinha feito uso dessa associação de paracetamol com codeína e deu para ele dizendo que funcionou para ela, pode ser que funcione para ele também. Sua história pregressa inclui hipertensão, dislipidemia, depressão e obesidade mórbida. Como essas comorbidades podem estar associadas ao quadro doloroso de JP? Então, é isso que a gente vai entender agora. Como é que um paciente que tem depressão, hipertensão, tem obesidade, como é que isso pode, de certa forma, se interrelacionar com o problema principal dele, a queixa principal dele, que é a dor. Então, vamos começar aqui pela depressão. Começar aqui pela depressão. Alguns pontos, alguns números, algumas estatísticas, algumas informações importantes aqui com relação à depressão. De 30% a 54% dos pacientes com dor, eles têm também depressão. Isso aqui é importante. Segundo, quando a intensidade da dor piora, os sintomas da depressão pioram também. As consultas médicas, elas tornam-se mais frequentes para pacientes que têm dor e que pacientes que têm depressão também. A saúde e os custos certamente aumentam também e pacientes com dor e depressão, cerca de 60% têm os sintomas da depressão mascarados pela dor e isso é um problema bem sério. Bem sério por quê? Porque às vezes o paciente vai tratar, a queixa principal é dor, mas ele também tem depressão, mas a dor ela é o sintoma prevalente, predominante, muito maior e a queixa muito mais exacerbada, onde nesse caso o tratamento da dor ele é primário e o da depressão é secundário. Isso não deve acontecer. Vejam só, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, né, para a gente entender melhor qual é a inter-relação. O paciente sofreu um corte. A gente viu lá no começo da aula que os mecanoceptores vão enviar o impulso nervoso pela via ascendente até a região central. Imediatamente, nós temos a ação da via descendente. E a via descendente vai fazer o quê? Vai modular, vai frear o funcionamento dessa via ascendente. Isso acontece porque senão o que nós teríamos era um colapso. Só enquanto não houvesse resolução da lesão, nós tínhamos envio do impulso nervoso. Então, a via descendente ela vai modular o funcionamento da via ascendente. Só que nós temos aí um problema. Se o paciente tem depressão, qual é o principal aspecto fisiopatológico da depressão? Esses neurotransmissores da fenda sináptica, eles estão em nível menor, em nível reduzido. A serotonina, a noradrenalina, os neurônios produzem poucos neurotransmissores
e, consequentemente, o paciente ele tem sintomas da depressão. Só que nós não vimos que noradrenalina, que serotonina são neurotransmissores importantes para a modulação da dor, são neurotransmissores importantes para que o paciente possa regular, produzir uma inibição na via ascendente. Se ele tem uma diminuição do neurotransmissor, ele vai ter uma diminuição do controle modulatório inibitório da dor. Por isso que muitas vezes o paciente que tem depressão, ele também tem dor. E ele tem dor porque os dois dependem de elevar os níveis de neurotransmissores, principalmente noradrenalina e também serotonina. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Coloca aí no chat, por favor. Depressão, vimos a relação. Hipertensão. Qual a relação que tem hipertensão com dor? Então vamos voltar para a mesma explicação. O paciente tem dor, nós temos um aumento da intensidade, da ação da via ascendente, que é a via estimulatória, e a via descendente começa a modular. E a via descendente modula de que forma? Produzindo ou liberando noradrenalina, produzindo ou liberando serotonina. Essa noradrenalina, vou clicar aqui para vocês darem uma olhada, essa noradrenalina produzida pela via descendente, ela vai cair na corrente sanguínea, ou seja, é uma via simpatomimética, vai cair na corrente sanguínea, vai alterar a contração dos vasos sanguíneos, promovendo uma vasoconstricção, vai aumentar os batimentos cardíacos, aumentar a frequência cardíaca, e o que nós temos é o quê? O aumento da pressão. O que eu falei lá no início da aula? Pacientes com dor, geralmente, a pressão está mais elevada. Está elevada por quê? Porque a ação da via descendente, liberando noradrenalina na corrente sanguínea, consequentemente, nós temos alteração cardiovascular importante. E a obesidade? Qual a relação da obesidade com a dor? A gente tem 3 pontos importantes relacionados à obesidade e dor. O primeiro é que o aumento de peso poderá produzir dor pelo aumento da carga na coluna. Nosso paciente ele não tinha um problema lombalgia? Então vamos fazer uma analogia aqui. A gente tem uma gangorra, 2 meninos, 2 crianças com pesos muito diferentes. Como o centro de gravidade é exatamente no meio da gangorra, o menino mais pesado, a criança mais pesada, ela vai puxar a gangorra para o lado dela. Isso é mais ou menos o que acontece com o obeso. Com o obeso, nós temos aqui a coluna, uma pessoa com peso ideal, digamos assim, nós temos que o centro de gravidade ele está equilibrado. À medida em que o paciente tem obesidade, nós temos um desequilíbrio desse centro de gravidade, criando uma pressão na coluna vertebral. Então, um dos aspectos importantes da obesidade é essa pressão causada pela obesidade, ou seja, esse aumento do peso vai manter a dor na coluna, esse aumento do peso vai manter a dor na articulação, nos músculos, enfim, em vários órgãos diferentes. Segundo ponto da obesidade é que a dor crônica poderá reduzir a prática de exercício físico, aumentando o risco de obesidade. E aí nós temos o ciclo vicioso. Se o paciente sente dor, ele não se exercita. Se o paciente não se exercita, ele ganha peso. Se o paciente ganha peso, ele tem uma probabilidade maior de sentir dor. Então, nós temos um ciclo vicioso. Além disso, se o paciente não se exercita, muito provavelmente ele vai ter uma diminuição da massa muscular. E a massa muscular, muitas vezes, quem protege o paciente de sentir dor na articulação, de sentir dor na coluna, de sentir dor em outros pontos do corpo também. E uma terceira relação da obesidade com a dor é que o aumento do tecido adiposo aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias e aumenta a susceptibilidade à dor também, né? Então, nós podemos ver aqui que no paciente obeso, nós temos aumento do tecido adiposo e, consequentemente, aumento das citocinas.
Essas citocinas pró-inflamatórias, nós já vimos anteriormente que elas são estímulos para dores inflamatórias. Então imagine uma pessoa que tem um problema de coluna, que já tem a lombalgia, que já produz citocinas pró-inflamatórias que, como forma extra, vai também induzir mais a dor do que o paciente está tendo pela simples lesão. Vejam que tem vários aspectos da dor relacionado com a obesidade. Então são 3 pontos importantes. O nosso paciente ele tem dor, mas ele tem depressão, ele tem obesidade, ele tem hipertensão, ele tem dislipidemia. Não podemos deixar de entender que ele é um paciente por completo. Não podemos deixar de entender que esse paciente não precisa tratar só a dor. Ele precisa tratar todos os aspectos. A depressão, a obesidade, a hipertensão e também a dislipidemia. Então, antes mesmo de tratar a dor, ou juntamente, concomitantemente com o tratamento da dor, é importante que ele receba tratamento para todas as suas comorbidades. E aí o nosso caso clínico continua da seguinte forma. Seus medicamentos atuais são lisinopril, para hipertensão, que eu acabei de falar, que o paciente precisa tratar a hipertensão. Esse paciente está tratando a hipertensão com lisinopril. Está usando simvastatina para tratar a dislipidemia, além de aspirina infantil para prevenção do tromboembolismo e, como a gente já havia dito, paracetamol e codeína para tratar e para reduzir a dor. Ele também toma, olhem só, gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele também toma 3 comprimidos sem receita de ibuprofeno, 200 mg por comprimido, e 3 comprimidos de paracetamol, 500 mg, cerca de 4 vezes ao dia, com alívio mínimo da dor. Veja que tem várias coisas que são estranhas nesse tratamento. Mas lembre-se sempre que ele é um paciente em que não foi avaliado por um clínico, não foi avaliado por um profissional. E esse paciente está fazendo uso de vários medicamentos e há um aspecto que chama atenção é que com alívio mínimo. Então não está resolvendo o problema da dor. Não há exames laboratoriais ou de imagem disponíveis. Ele relata que sua pressão arterial é geralmente em torno de 150 por 80. Está usando lisinopril, mas a pressão continua alta. Será que ele precisa de uma associação para o tratamento dessa hipertensão? Ou será que o tratamento para a dor dele é algo que está prejudicando e atrapalhando o problema da hipertensão? E além da pressão, o pulso dele em torno de 75 batidas por minuto. Que problemas vocês observam no tratamento de JP? Então coloque aqui no chat, coloque aqui embaixo que problemas vocês observaram que esse paciente tem relacionado a todos esses aspectos. Essa pergunta a gente vai deixar para responder no segundo episódio. Então, a gente vai falar sobre dor, falamos dos aspectos mais relacionados à fisiopatologia da dor, a classificação da dor, a avaliação da dor, as comorbidades que podem coexistir com a dor. No episódio de número 2, que vai ser na próxima quarta-feira, a gente vai voltar com esse caso clínico e vamos falar sobre o tratamento da dor neuropática, que é o caso específico do JP. Tá? E eu queria deixar uma frase, eu vou sempre ao final das nossas aulas, vou deixar uma frase. Se vocês puderem, façam um print aí da tela, compartilhem, coloquem nas suas redes sociais, me marcam lá, o @prof.sergioaraújo, me marque para que eu saiba, que vocês vieram aqui da aula, para que vocês aproveitaram, que vocês gostaram da aula. E a frase é o seguinte, é da Oliver Sacks. Ao examinar a doença, ganhamos sabedoria sobre anatomia, fisiologia e biologia. Ao examinar a pessoa com doença, ganhamos sabedoria sobre a vida.
Então, sempre lembre-se que a gente não avalia, nós como profissionais de saúde, a gente não avalia a doença. A gente avalia a pessoa doente. O mais importante não é cuidar da doença, é cuidar do doente, tá? Então, lembre-se disso, faça um print, coloque nas suas redes sociais, botando lá o @prof.sergioaraújo, me marcando, para que eu possa entender que vocês vieram, que vocês gostaram e assistiram a live também, certo? E mais uma vez, muito obrigado, né, por assistir essa live, essa nossa primeira live comemorativa, digamos assim, dos 10 anos do canal. Vamos tornar ela como rotina, vamos fazer na nossa próxima semana a continuação da série, né, de lives, alívio da dor, nesse primeiro momento. Depois a gente vai ter outras temáticas também. E se você quiser se tornar mais uma vez membro do canal, temos aí o QR Code, só você apontar para a tela e escolher qual é o dos planos de membro que você quer ser. Cada um deles tem uma premiação, cada um deles tem alguns pontos que vocês podem usufruir também, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, né? Estou aberto agora. Vou mudar minha câmera para que a gente possa conversar sobre quais dúvidas que vocês têm, ou se vocês querem dar algum feedback ou alguma sugestão. Vou abrir aqui o chat de vocês. Aqui nós temos Rafaela, Sara, Edneia. Olha aí o Pedro, Gisele. Muito obrigado pela presença de vocês. Aí aumenta a pressão. Olha, Pedro, você já está adiantando um pouco do assunto da nossa próxima aula. Muito bem. Giovana, obrigado, ótima aula. Isso mesmo. Um dos aspectos lá que a gente viu do ibuprofeno. A gente vai seguir entendendo um pouco essa história aí do JP para que a gente possa saber que desfecho ele vai ter. Paco é um medicamento viciante. Giovana, Paco é qual o princípio ativo? Você consegue me falar? Enquanto a Giovana me responde, mais alguma dúvida, gente? Mais algum ponto que vocês querem esclarecimento? Não? Paracetamol e codeína. Isso, Giovana. Pronto, paracetamol, não. Ele não tem nenhum aspecto relacionado à adicção, não. Mas a codeína é um opioide. A gente vai falar na nossa próxima aula um pouco sobre opioide. Mas o opioide, de uma forma geral, ele causa uma dependência. A codeína é um opioide fraco. Mas ele é fraco do ponto de vista da analgesia. Do ponto de vista da dependência, não. Então, Paco, ele pode, de certa forma, causar uma dependência, principalmente se ele for utilizado cronicamente. Nesse caso aqui, por exemplo, do JP, ele poderia utilizar, ele estava utilizando paracetamol, estava utilizando a codeína, né, que é exatamente o princípio ativo do Paco. É recomendado que ele faça uso por muito tempo? Não. Principalmente porque vocês viram que não está sendo resolutivo. Não está sendo resolutivo, ele precisa, de certa forma, procurar um tratamento que seja mais adequado para a dor neuropática. Não é o caso dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tratamento de paracetamol com codeína, por quanto tempo ele vai usar? Vai usar o quê? Uma semana? Vai usar 10 dias? Isso é mais do que o suficiente para resolver um problema de dor. Se não resolver mais do que isso, vai trazer mais prejuízo do que benefício. Tá? Quando se deve escolher um AINE seletivo para COX-2 ou a cinética é mais importante? Não, é o Pedro Santos que fez essa pergunta. Não, Pedro. A cinética é importante, sim. Existem alguns AINEs que são relacionados com a maior
entrada na articulação ou a maior penetração no tecido ósseo, mas o mais importante do AINE é a segurança. Então, a maior parte das vezes, o AINE é escolhido porque o paciente ele é um paciente que tem algum problema gástrico, ou o paciente tem algum problema renal, ou o paciente tem algum problema trombolítico também. Então, a decisão terapêutica do AINE muitas vezes é mais relacionada com a segurança do uso do AINE do que propriamente com a capacidade que o AINE tem, porque se a gente observar bem, os AINEs, eles, do ponto de vista de resolutividade da inflamação, eles têm pouca diferença. Então, eles são mais escolhidos em relacionado com a segurança mesmo. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então, se não temos mais nenhuma dúvida, queria agradecer mais uma vez, pelos 10 anos de canal, por vocês estarem aqui assistindo a live. Nossa próxima quarta-feira estaremos mais uma vez aqui. Se vocês acham que esse conteúdo ele vai ser útil para mais alguém, para um outro colega de vocês, para um paciente, para um familiar, manda o link. Quanto mais pessoas aprenderem a se tratar, menos pessoas vão fazer automedicação irresponsável. Então, o nosso principal papel aqui é trazer a farmacologia de um jeito mais simples, em que qualquer um possa aprender de forma racional. Então, se vocês quiserem, na próxima quarta-feira, tragam um amigo, tragam um parente, divulguem a live, todas as quartas-feiras, às 19 horas, estaremos aqui, vai ser em torno de 1h, 1h15, 1h20, talvez não passe disso não, a maior parte das vezes. Bom, agradeço mais uma vez, boa noite a todos e até quarta-feira que vem.